anunciando que chegou a hora da transformação da sua água em vinho. Às vezes a sua casa é água e não vinho. O jeito que você falar é água parada, não é vinho. O jeito que você pensar é água, não é vinho. Às vezes a sua teologia pessoal é também água, e Deus quer transformá-la em vinho. Às vezes a sua empresa, seu negócio é água parada, Ele pode transformar em vinho, uma coisa inebriante. Você tem um negócio parado com água parada é uma coisa, se você tem ele com uma dinâmica é outra. Você fica feliz. Não é, Rony? A sua firma? Por quê? Porque essa transformação, se você é um estudante, e você pode estar estudando, a sua maneira de estudar, a sua maneira de pensar, você não guarda nada, porque é água. Jesus faz toda essa transformação dentro do seu casamento, na sua vida, no seu negócio, no seu modo de ser, no seu modo de sentir, no seu modo de estar, de ser, de estar, de viver. Transformado, não só na igreja. Mesmo quando você vai no shopping, ou você vai na praça, você vai no campo, e você observa o nascer do sol e fica feliz com a chuva, com o frio, com as nuvens, e você diz, que coisa linda, você está transformado. Quando você não se irrita, você está transformado. Quando você tem paciência, você está transformado. Quando você olha com bons olhos as pessoas, seus amigos, seu irmão, é porque você foi transformado. E se você olha para Jesus e diz, mas olha, Senhor, que milagre, porque você está transformado. Quando você olha e entende o que Jesus fez, é porque você está transformado. Tem gente que olha o que Jesus falou, o que Jesus fez, e não vê nada, que não está transformado. Porque Jesus, Ele sabia de onde veio e para onde ia. Não era igual a nós. É isso que eles comentavam na Palestina durante 30, 40 anos. Milhares de pessoas falando sobre isso. E quando João vai escrever o Evangelho, já é um Evangelho bem depurado, bem selecionado. João é o último que morre. E ele dita para alguém todos esses detalhes, inclusive essa porta que se abre com a transformação. Essa porta aberta dá possibilidade de transformar. A igreja tem uma grande arma na mão, que é o Ginomai. Poder transformar. E vocês sabem, vocês conhecem. Veja a importância. Se você, sua vida espiritual, o seu ser, sua maneira de pensar, talvez o seu negócio, às vezes você tem medo, às vezes você tem insegurança, porque você precisa ser transformado. E essa transformação, irmão, ela não é uma coisa feita assim com um ser humano, com um passo de mágica. Isso aí, a vida acontece. Tem gente que tem uma mudança radical e fica bêbado pro resto da vida, né? Não é verdade? Tem uns que estão assim, né? Eu conheci várias pessoas que eram transformadas assim, com uma coisa que você podia dizer da água para o vinho. Gente que batia na mulher, que batia de deixar marca, olho roxo, tudo isso, né? E a mulher sempre caindo no banheiro, né? Aquela história do marido não ser preso. Eu tive casos assim, aqui, pessoas sofridas, tristes, e depois mudam. Mas tem que ser cultivada essa transformação. Paulo diz que é de glória em glória. Você é transformado e segue se transformando. E esse poder transformador, ele é tão transcendental que até depois você ainda cresce espiritualmente. Eu não sei em que grau, mas cresce sempre.
muita coisa para que nós possamos aprender com essa condição que Jesus apresenta, com essa credencial de milagre, com essa credencial divina. É como uma identidade que vocês vê lá, nascido em, e Jesus está do céu. É a credencial que ele deu, é como o RG que nós usamos, isso se chama credencial. Você mostrou, está escrito, veio do céu. Porque uma pessoa assim, então parece que diz antes lá no Evangelho de João, e seus discípulos creram nele. Quer dizer, tomou conhecimento de quem ele era. Você, quando conhece a pessoa, você não conhece. Você casa, mas você não conhece sua mulher perfeitamente. Nem no primeiro ano, nem no segundo, às vezes no 10º ano, no 20º, você está começando a conhecer, não é? Você casa dizendo que conhece, você não conhece, porque você vai conhecendo, você vai aprendendo. Então essa é a nossa condição. A igreja tem esse privilégio de ter recebido essa condição de transformar, porque nós somos o que, como diz, os braços, as pernas de Jesus, a voz de Jesus, e nós precisamos conhecer cada vez mais essa potencialidade transformadora, se diz no mais. Eu vos tornarei. Olha, isso eu já fiz também. Eu lembro um irmão que mora em Brodowski, e ele é um pastor, vocês já imaginam quem, né? Ele então chega lá conversar comigo, e meio relutante, e esse estudo, né, que estava vendo nas casas, e quando ele sai, eu falo, olha aqui, ele olha para trás e eu digo, você vai ser transformado no terceiro estudo, e ele transformou. Se você dá uma palavra assim, a pessoa muda, e ele mudou, se transformou. Você pode dar essa palavra, essa ordem, essa palavra transformadora de água em vinho. As pessoas às vezes vivem uma religião de água parada. Jesus fala em água viva e vinho. Água viva é como um vinho, é inebriante, ele se movimenta. Jesus estava tocando naqueles primórdios do pensamento da humanidade, que o mundo veio da água, segundo os pré-socráticos, por exemplo, o Tales de Mileto e os pré-socráticos diziam que o mundo veio da água, terra, água, cronos. Quer dizer que a água, ela precisa ser mudada. Ela é a base do pensamento das pessoas. Então, se você vê como água é importante, a água é tão importante que essa seca é tão séria que as pessoas não querem acreditar que ela existe. Porque é evidente que as pessoas vão se preparando, né? Sempre achou que não tem importância nenhuma, quanto mais fumaça, mais cal, mais fumaça, mais fumaça. Ninguém se preparou. Nós estamos aí correndo grande risco por causa da entropia. Então, quando Jesus faz esse milagre, ele lida com esse elemento básico da natureza, de primeira grandeza, água, e transforma ela em vinho, numa festa. Isso também mostra que Jesus não era uma pessoa retrógrada, não era uma pessoa que tinha aversão por festa, que não gostava de alegria. Ninguém, claro que Jesus pode até ter tomado vinho, mas Jesus não bebia, não era uma pessoa descontrolada, como as pessoas vão em festa e bebem até cair. Não. Jesus era completamente, absolutamente moderado e controlado. Podia beber vinho tranquilamente. E bebeu, porque chamaram ele de beberrão. Você lembra, né? Por causa dessa festa mesmo, ele deve ter ficado, os judeus ortodoxos devem ter ficado muito indignados com Jesus. Ele deve falar, como é que tu podes fazer uma coisa dessa? Transformou a água em vinho para o povo beber, né? Isso não é muito perigoso? E não tem tanta importância, não é? Será que os judeus ortodoxos, aqueles certinhos, não poderiam ter falado isso para Jesus? Porque chamaram ele de beberrão, né? Por causa disso, talvez também. Então,
Observe que o Evangelho, o que Jesus fala, nós temos que se curvar de antemão, a priori, um pé para trás. Sabe o que é? Antes de você ir analisar um texto de Jesus, a priori você já tem que admitir uma coisa: ele é divino. Então vamos com calma no que Jesus fez e falou. Se curva, procura o significado que tem. É essa a primeira coisa que exige de um discípulo de Jesus, é essa observação exegética, hermenêutica e contextual. Tem que observar, para depois então você saber o que ele disse, e você descobre, olha só. E aí você diz assim, mas ele é demais, hein? Quando o discípulo falava, ele sempre depois que viu um milagre assim, mestre, tu és demais, hein? Que isso? Já teve ocasião para esse cara apavorado. Esse homem, ele dá ordem ao mar, e o mar se emudece. Quem é ele? São Francisco de Assis, quando foi lá na floresta, ele baixou a cabeça no chão e disse: quem és tu? E quem sou eu? É isso aí, São Francisco de Assis. Quem és tu? Quem sou eu? Isso é uma mente observadora, respeitadora, devotada, em que olha, quando nós olhamos para Jesus, nós temos que chegar e dizer: quem és tu? E quem sou eu? Quem quiser uma oração, venham aqui à frente, os pastores vamos orar por vocês sobre transformação. Amém? Vamos, Lucas, vamos cantar um hino.